Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Estou iniciando uma série aqui, vão ser 11 vídeos de aproximadamente 10 minutos, com um curso completo para você fazer sua horta em casa. Essa horta pode ser feita desde o espaço de um canteiro, como aqui, um vaso, o espaço dentro da sua área de serviço, não importa. Para todos os tamanhos valem as mesmas dicas. A dica número 1 para você começar a sua horta é a viabilidade, né? Os dados reais. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir na sua região o que realmente dá certo. Qual o tipo de cultivar que deslancha, todo mundo planta, tem facilidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o manjericão. Ele é um cultivar que é tranquilo praticamente para o Brasil inteiro. Então, assim como a couve, né? Vai depender muito do local onde você deixa, é muito importante tomar sol. Então, esse tipo de viabilidade também vai ser importante ser analisada, né? Mas agora vamos falar de cultivares que a gente fala aqui no canal de alimentação, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, a melancia. A melancia aqui tá plantada num saco de ráfia. Aqui eu me localizo no sudeste do país, litoral norte. Então, não é exatamente o lugar certo para a melancia. Mas eu descobri que os motivos que fazem a melancia não dar certo aqui. E tô trabalhando nessa direção. Então, a época de chuvas mais intensas, a minha horta estava coberta. Tinha uma lona aqui de baixo custo para cobrir as chuvas intensas. Com isso, a melancia acabou perdendo um pouco o espaço de sol livre e demorou um pouco mais para produzir. Então, esse é um exemplo de um cultivar que não é da região e que eu estou adaptando. Esse aqui é um cultivar que realmente faz parte dessa região, que é o mamão. Então, você vê, aqui eu tinha melão plantado e, naturalmente, pelos passarinhos, nós tivemos aqui essa muda de mamão. Então, pesquisando o tipo de mamão que é bom aqui onde moro, eu percebi que realmente posso investir, que é um cultivar da região. Ele vai ter que sair desse saco de ráfia, onde ele resolveu nascer, e eu vou colocar ele no chão diretamente, uma mão muito complicada de ser replantado, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? Aqui eu vou dar um grande exemplo de um cultivar que eu pesquisei da região, que é a batata doce. Aqui tem muita gente que planta batata doce, assim como a mandioca. Mas a mandioca, ela é ideal para ser plantada diretamente no solo, inclusive no meio de árvores, como os maravilhosos cursos de agroecologia ensinam. Que é uma aula de horta, né, num sistema mais fechado, para quem não tem esse espaço para trabalhar a agroecologia. Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui é um grande exemplo de como plantar batata doce. E você vai pegar de preferência para fazer a muda, né, um cultivar da região, comprar horta orgânica, que aliás é um ótimo lugar onde você vai fazer essa pesquisa. E com isso você vai já ter uma planta adaptada, né? Então você vai fazer o broto da própria batata doce que você compra, que é da sua região. Aqui tá um outro exemplo, é o tomatinho pequeno. Aqui é um local muito úmido, cercado de Mata Atlântica, e o tomate aqui ele acaba ficando mofado, então as folhas, né, precisa ser coberto. E esse aqui é o tomate que dá certo aqui, que é o pequenininho de médio porte. Então também peguei de um tomate que foi plantado na região, e com isso ele se adaptou muito melhor. Esse aqui é um excelente exemplo de uma coisa que foi por pesquisa, né? A gente viu que realmente aqui na cidade muita gente planta gengibre, e o gengibre é plantado diretamente no solo. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei o solo que ele precisa mínimo, né, para propagação, num saco de ráfia com um saco de lixo.
tá com um furinho, né, drenado. E em poucos dias você percebe a resposta, né? A planta realmente se adapta, gosta da chuva, gosta do clima. Então vai se desenvolver muito melhor e você vai ficar mais livre de pragas. Esse é um outro ponto, né? Quando você trabalha os cultivares que são da região, você tem uma chance muito maior de sucesso. Mas você pode praticar outros cultivares que tem e que não são exatamente o grande sucesso da sua cidade? Sim, você pode. Dar um exemplo aqui, o morango. O morango característico do interior do Brasil, de locais que tem um pouco mais de frio do que aqui, onde eu moro. Mas eu escolhi uma parte onde ele não toma sol o dia inteiro e ele tá se autopropagando super bem. Então eu fiz a poda dele para ele também ganhar mais força, né? Já que não é exatamente um cultivar da região. E com isso ele se desenvolveu muito bem. Aqui vou dar mais um exemplo para vocês, a cavalinha. A cavalinha é a grande protetora da horta, a gente ensina a plantar ela até para poder cuidar das outras plantas. Ela gosta de áreas pantanosas, aqui é um lugar bastante úmido, então o que eu fiz? Deixei ela num local onde ela tem um pouco mais de sombra e a rega dela é feita com mais frequência. Então com isso a gente garante, né, o cantinho da horta onde tudo fica mais úmido, né, com essas características mais do pantanoso. Mas as plantas sim se adaptam. Então aqui tem o alho japonês, né? Ele já soltou a florzinha dele logo depois de eu ter feito a muda. E é outro exemplo que pode ser plantado aí pelo Brasil todo. Sim, claro que a gente tenta sempre plantar o abacaxi, tudo isso, mas não é região de abacaxi. Então o que vai acontecer é que eu vou ter que achar um local bem mais característico do abacaxi para conseguir o sucesso. Gente, aqui vou mostrar para vocês alguns cultivares que não são comestíveis, né? Como a árvore da felicidade, também se adaptando super bem aqui ao vaso, mas que se dão muito bem na região. Então a gente acaba sempre numa horta você vai encontrar esse tipo de cultivar que vai muito além do que a gente come, né? Então o maracujá aqui, por exemplo, você pode ver que ele sofreu um pouco na época do verão, muita praga, secas, né? Com isso perde bastante nutrientes. E agora que a floração, que seria a época ideal de estar plantando, estamos em março, então é uma ótima época de começar a fazer as mudas dele. Então ele ficou com a floração tardia, apesar de ser um excelente cultivar dessa região. Então tudo é relativo, é isso que eu tô querendo dizer. Qual o melhor jeito? Você vai até uma horta orgânica, você conversa com seu vizinho, você precisa de informações para começar a sua horta. Então, para você não apostar em coisas, como eu fiz aqui, o melão que eu plantei na época errada, eu acabei perdendo, porque eu tive que cobrir ele, teve muita chuva, e ele gosta de chuva, mas não em excesso. Então, com isso, eu acabei perdendo ele para pragas. Consegui plantar, a planta se desenvolveu, mas as pragas acabam tomando o lugar. Então, quanto mais característico do lugar, mais sucesso você vai ter. Mais um exemplo para vocês. A horta também pode ser de frutíferas, né? Então, aqui tem um limão. A gente plantou 3 tipos de limão. E esse limão verde é o limão que tem maior facilidade nessa região. Todos os cítricos aqui sofrem um pouco com o mofo, mas a gente fez o controle com dicas simples, naturais, aqui é tudo 100% orgânico, e com isso o limão veio. Em 6 meses saiu o limão. Aqui também tem a acerola, tá? Então, como ela também sofre um pouquinho, é da região, mas sofre um pouquinho com a umidade, precisa de mais poda. Então, são alguns cuidados necessários. Olha o mamão como vem bem.
Então aqui tem a laranja, que você percebe que está indo muito bem, a gente vê que a árvore está crescendo e se desenvolvendo muito bem. Então, apesar de não ser exatamente, né, porque a banana e o mamão vão muito melhor aqui, você consegue cultivar se você tiver os cuidados necessários. Mas fica a dica aí, gente, vai numa feira orgânica, conversa com seus vizinhos, perceba o que realmente é sucesso na sua região e os demais cultivares tenham os cuidados que fazem a diferença, né, para ele conseguir de fato se desenvolver sem perder energia com o solo e tudo isso. Às vezes é só uma questão de correção do solo naquele local, como foi o caso desse limoeiro. Colocamos um pouco de calcário, corrigiu o solo minimamente e ele se desenvolveu muito bem. Então é isso, gente. Dica número 1, se inscreve aqui abaixo e vamos, porque são 11 dicas para você começar a sua horta. Até o próximo vídeo. Obrigada.